Olá, boa tarde a todos. Vamos arrancar com o seminário. Acho que temos Climano presente. A doutora Ifigênia, estou a vê-la ali. Pronto, muito bem. Hoje temos o gosto de ter a apresentação do meu colega Stefan Liefers, que é da University College London. E pronto, é um ex-aluno do Nova África, da Nova, etc. E pronto, o Stefan vai falar de chuva. Obrigado, Stefan, vamos embora. É exatamente isto, vou falar da chuva. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Stefan Leifers, e trabalho no UCL, em Londres. E este projeto gosto muito porque é um projeto que foi feito durante o meu doutoramento na Nova, sob a supervisão de Pedro Vicente. Então é um projeto muito importante para mim. E gosto muito de partilhar este projeto com vocês também. E todos os dados que envolvem este projeto. E pronto, vamos começar. Então, este projeto é um projeto um pouco diferente, um tema diferente. É um projeto sobre gestão de desastres, em particular no contexto das chuvas, do tempo de chuva. E, em particular, vamos falar sobre o efeito da informação na preparação para inundações urbanas em Moçambique, especificamente em Quilimana. E antes de continuar, quero só dizer que tem algumas cortes na internet aqui na faculdade hoje. Então, se fica no freeze e há cortes, é só dizer, eu volto atrás e vou repetir. Então, um pouco mais sobre o contexto aqui. O mundo é cada vez mais afetado pelos eventos climáticos extremos, causados pelas alterações climáticas, e as cheias estão entre os desastres naturais mais dispendiosos e recorrentes, especialmente naquela zona nos centros urbanos, como Quilimana é próximos ao Equador. Falar em números, entre 2010 e 2021, as cheias afetaram 758 milhões de pessoas em todo o mundo e causaram mais do que 500 mil milhões de dólares em danos. Então, o impacto destas cheias em todo o mundo é enorme e está a aumentar. E este risco de cheias urbanos tende a aumentar na África em particular. E isto é muito importante porque na África há 86 cidades, dos 100 cidades mais em crescimento. E 79 destas cidades também enfrentam riscos extremos devido às alterações climáticas. Okay? Então, este é um tema muito importante para uma África que está numa fase de urbanização. E temos que pensar muito bem quais são os riscos que vêm com esta urbanização. E neste contexto, há possivelmente um papel de informação sobre riscos no desenvolvimento urbano e adaptação climática. E isto é muito importante num contexto em que o Estado tem capacidade limitada. Okay? Isto é um desafio e neste contexto em particular, porque aumenta também a dependência da ação local e coletiva. Não é? Quando o Estado não consegue fornecer certas infraestruturas ou apoios, ou preparação, ajuda com a preparação, é a ação local e coletiva que importa e vai dar o primeiro... vai ser a primeira preparação, mas também vai ser a primeira resposta. Então, o que muitos governos fazem é fornecer algum tipo de informação sobre preparação para desastres, só que ainda não há muita evidência sobre o impacto destas políticas.
em particular no comportamento das pessoas, das famílias, das comunidades. Então, a pergunta-chave neste estudo é: será que a informação pode motivar as famílias em risco de cheias a adotar medidas de proteção? Então, este estudo é mais uma vez um estudo controlado aleatorizado, como os estudos que já foram apresentados nesta série de seminários. E outra vez é numa cidade moçambicana, que é Quilimane. E neste estudo vamos variar o meio da informação e a intensidade em que o tratamento é feito. E só um pequeno resumo já aqui dos resultados e depois vou entrar em mais detalhes. A informação aumentou a implementação de estratégias de adaptação recomendadas. Em particular, as famílias tinham 22 a 26 mais probabilidade de adotar as medidas nas zonas de tratamento. E também houve grandes efeitos indiretos em agregados não-alvo dentro das comunidades tratadas. Então, isto quer dizer que também famílias que não diretamente receberam a informação também mudaram o comportamento e provavelmente receberam esta informação pelas outras famílias na mesma comunidade. Então, estes resultados que já falei agora são resultados que vêm do questionários, mas também há dados de medição objetiva de adoção de medidas de preparação. Em particular, temos aqui um algoritmo baseado em aprendizagem automática para detectar resíduos sólidos, lixo, em mais do que 25 mil fotos. Então, estas fotos foram tiradas em todo o lado de Quilimane, em particular nas zonas das falas de drenagem. E o que dá para mostrar com estas fotos é a quantidade de resíduos sólidos junto aos canais de drenagem reduziu-se entre 8% a 15%. Ok. Então, este é mais um slide sobre o contexto, a cidade de Quilimane, que todos nós conhecemos muito bem. O Moçambique é altamente vulnerável às cheias, como também dá para perceber da imagem aqui à direita. As zonas mais escuras, mais verde, azul, são as zonas mais a risco durante a época de chuvas, de dezembro a abril. Por exemplo, durante a época de 2021 a 2022, 70% dos agregados familiares em Quilimane disseram que foram afetados pelas chuvas, no sentido de cheias e inundações. Não, a principal maneira para liderar como cidade, para liderar com este risco, estas cheias, é pelos canais de drenagem. Esta é uma infraestrutura muito importante para a cidade e é muito importante para tratar bem esta infraestrutura. A cidade, já falamos sobre isso nos outros seminários também, está a crescer muito rapidamente. Há mais do que 50 bairros e mais do que 500 quarteirões na cidade. E o impacto das cheias, quando houver um impacto, também é significativamente. Há principalmente danos em habitações, perda de bens e problemas de saúde. E o que as famílias disseram, aqueles que reportaram danos e impacto das cheias em 2021 a 2022, calculamos que há quase 40% do rendimento familiar anual que elas perderam, dado que foram afetados. Então, é um impacto muito significante. Bom, depois, aqui a intervenção. A intervenção neste estudo é uma campanha de informação sobre os riscos e recomendações. Por exemplo, fazer melhorias em casa, proteger os bens bem,
por exemplo, pôr num sítio seguro, mais em cima, em vez de estar no chão. Limpar os canais de drenagem, que é muito importante, como eu já disse, temos que tratar dos canais de drenagem, temos que tratar deles, porque quando há lixo, há muito lixo acumulado nas falas de drenagem, depois a água não sai e ainda há um problema muito maior de cheias. Então, este tipo de informação foi partilhado pelos vídeos informativos e mensagens de texto. Primeiro, os vídeos eram vídeos de 6 minutos que foram mostrados durante uma visita às famílias, okay? Num tablet, mostramos com som em múltiplas línguas, então em língua português para quem fala português e em língua local para quem prefere ouvir esta informação na língua local. Havia muitos elementos visuais e também foram homens e mulheres que apresentaram esta informação. No caso dos mensagens de texto, é a mesma informação, mas numa maneira muito reduzida, muito menos comprido. Mensagens muito curtas, em 6 dias seguintes, mas cobre toda a mesma informação. Então, também fala em melhorias da casa, em falar com o chefe de quarteirão, pensar muito bem em que preparações fazer em casa e como e qual é a estratégia depois de haver alguma cheia, e também para se juntar com a comunidade e limpar as falas de drenagem. Então, esta última parte que estava a dizer, juntar com uma comunidade, informação neste sentido não é só passar uma mensagem e informar a pessoa, mas também pode ser um ferramenta para coordenar e motivar a ação coletiva. Ok? Então, temos que pensar neste sentido. Temos, num lado, que queremos dar informação, que às vezes as pessoas já têm, mas também tentamos criar uma situação em que o quarteirão, a comunidade se juntaram e façam o trabalho de, por exemplo, limpeza dos canais de drenagem. Então, o desenho experimental é este. Temos aqui uma mapa de todos os quarteirões envolvidos neste estudo. Havia um grupo de controlo, são estes aqui em laranja, e depois tem 3 grupos de tratamento. O primeiro grupo de tratamento é um grupo em que o líder, o chefe de quarteirão, e mais 2 agregados familiares escolhidos aleatoriamente foram informados, eles receberam o vídeo informativo. Depois há o tratamento 2, em que mandamos mensagens de texto ao líder e mais 30% dos agregados familiares. Então aqui já estamos a aumentar a intensidade do tratamento. Em vez de só 2, fomos a 30% do quarteirão, e em média um quarteirão tem mais ou menos 80, 90 famílias, então aqui estamos a falar de 25 a 30 famílias em média. E depois no tratamento 3 há o vídeo e a mensagem de texto que foram fornecidos aos líderes e 30% das famílias naquelas comunidades. Em termos do timeline, do tempo, a linha temporal do projeto, começamos com inquéritos às famílias e líderes em setembro e outubro, antes das chuvas chegaram, em dezembro. Então, temos primeiro aquele baseline, recolha de dados com as famílias e líderes, e depois também começamos logo com dar a informação. Pelo vídeo e depois pelas mensagens de texto em novembro. Depois de dezembro até abril temos o tempo de chuva, e durante este tempo recolhemos os dados observacionais.
Então, são aqueles dados, aquelas fotografias que foram tiradas em todo lado daquela mano. E no final, temos mais um inquérito com famílias e líderes para perceber como as famílias e as comunidades mudaram de comportamento antes e durante a época chuvosa. Agora vou explicar um pouco mais dos dados que nós recolhemos neste estudo. Como já expliquei, os resíduos sólidos são um grande risco de cheias e, por isso, também é um importante indicador de preparação da comunidade. Ou seja, se houver menos lixo numa falha de drenagem, isso significa que esta comunidade está melhor preparada para o tempo de chuva. Então, com isso em mente, tiramos fotografias de cada 50 metros dos canais de drenagem e também em sítios aleatórios nas ruas e outros sítios públicos das comunidades. Em total foram feitas 3 rondas de observação entre dezembro e março. E além das fotografias também havia, como está a ver aqui na imagem em baixo, havia sempre um enumerador, um trabalhador da equipa, que estava a fazer observações dele ou dela. Okay? Então, temos as fotografias, que foram 5 fotografias para todo lado, mas também temos as observações deste membro da equipa, que nos diz se houver muito lixo ou pouco lixo naquele sítio. Então, é uma escala de muito sujo, 0, até muito limpo, 10. Okay? Então, temos a observação de alguém que foi lá e temos, no outro lado, as observações de fotografias. Com estes dados todos, então, usamos um algoritmo baseado em aprendizagem automática para analisar todas as fotografias, todas as 25.000 fotografias. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente esta é é um algoritmo onde dá para pôr as fotografias, como está a ver aqui em baixo, junto com uma pergunta. Por exemplo, se houver lixo, ou se houver um carro, um outro objeto qualquer, e este algoritmo vai dar uma resposta se sim tem lixo ou não tem lixo. Okay? E o que é muito giro neste contexto aqui é que temos 5 fotografias em todos os sítios. Então, se uma fotografia tem lixo, em média tem pouco lixo, porque só tem das 5 fotografias, então está mais ou menos limpo. Este sítio está mais ou menos limpo. Mas quando há 5 fotografias com lixo, então está mais sujo esta falha de drenagem ou este sítio que foi observado. Okay? Nesta maneira estamos a analisar estes dados. Então, em média, temos 70% das fotos que têm lixo. Então, há muita lixo nas falhas de drenagem e nas ruas. E vamos tentar, com esta intervenção, diminuir este número. Como já disse, também temos, então, os inquéritos agregados familiares e líderes. E o que é importante dizer aqui é que nas áreas de tratamento, onde houver vários números diferentes de tratamento ou intensidades diferentes de tratamento, nós fizemos entrevistas, inquéritos com pessoas, com famílias que foram diretamente tratados, então as famílias que receberam mensagens de texto e receberam o vídeo, mas também com famílias que viveram muito próximo a estas famílias diretamente tratadas. Então, temos famílias no grupo de controle, como sempre, temos aquele grupo de controle em quais ninguém foi tratado, mas também temos, então, estes grupos de tratamento em que foram tratadas 2 ou 30% da comunidade e fomos lá entrevistar aleatoriamente pessoas que foram diretamente tratadas, mas também outras pessoas naqueles grupos de tratamento que não foram diretamente tratados,
que chama-se agregados-alvo e não-alvo. Então, comparação à análise que fazemos neste estudo é em que vamos comparar as comunidades, as localizações das áreas de tratamento com aqueles do grupo de controlo em variáveis diferentes, dados diferentes. Temos aqui observação da equipa do campo, aquele de 0 a 10 do enumerador e a análise das fotos. Okay? E a primeira resultado que vou mostrar agora é esta. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou a ouvir o som. Ok, eu acho que não. Vou continuar. Então, estes são os resultados do lixo e dos resíduos sólidos. Eu vou explicar como temos que olhar para esta imagem. Então, aqui, à esquerda, estamos a olhar o nível de limpeza de cada localização. Okay? E vamos comparar o grupo de controlo com os 3 grupos de tratamento. Então, estes pontos em azul, amarelo e vermelho são em média, a diferença entre o grupo de controlo e o grupo de tratamento. Temos os bolinhas fechadas, são as observações dos enumeradores, e em aberto são aqueles das fotos. E o que eu fiz aqui eu fiz um padrão, eu standardizei as variáveis, porque temos num lado temos aquela escala de 0 a 10 e no outro lado temos fotografias que têm uma escala diferente, tem uma escala de 0 fotografias com lixo até 5 fotografias com lixo. Então tem salas diferentes e para ficar comparáveis foram standardizados. E o que dá para ver aqui nesta imagem, então, é que no tratamento 1, 2 e 3, azul, vermelho, amarelo e vermelho, há impacto positivo na limpeza daquelas fotografias e observações, em particular nas falas de drenagem. Okay? No lado esquerdo estamos a olhar para falas de drenagem, os sítios ao pé de falas de drenagem, e no lado direito, sítios aleatoriamente escolhidos nas ruas e outros espaços públicos. Então, há aqui um impacto positivo de mais ou menos 40% de padrão standardizado, o que quer dizer, tem que fazer alguns cálculos, mas quer dizer que há 8 a 15% menos resíduos sólidos nestes sítios. Então, há uma redução. Lembra? Aquele era 70% em média, as fotografias tinham resíduos sólidos. Agora estamos a diminuir aquele número, e em particular nas zonas de tratamento. Mas não há muita diferença entre os diferentes tratamentos, o que é muito interessante, e também quer dizer que o líder, neste contexto, é muito importante. Okay? Tratar, aqui em azul, tratar o líder e mais 2 casas, o líder e mais 30% das casas tem há um aumento pequeno, mas isto não é significativamente diferente. Para perceber melhor agora o que exatamente aconteceu nestas famílias, nestas comunidades, temos os inquéritos em que fizemos perguntas sobre a ação a nível comunitário, participação a limpezas, índices de preparação privada. Então, fizemos perguntas também sobre que tipos de preparação as famílias fizeram, e vamos comparar com aqueles que nós mostramos nos vídeos e mensagens de texto.
E no final fizemos também uma pergunta sobre até que ponto esta família agora sente-se mais seguro se alguma coisa ia acontecer no dia seguinte. Ok? Então, nos próximos resultados, o que vou mostrar é o impacto nas famílias diretamente tratado, ou seja, vou comparar aquelas famílias que foram diretamente receberam a informação com o grupo de controlo, se elas também fizeram limpeza, se elas também fizeram melhorias em casa, e também fazer uma comparação entre as famílias que vivem perto destas primeiras famílias-alvo com o grupo de controle. E esta imagem está a resumir estes resultados. Outra vez temos em azul, amarelo e vermelho tratamento 1, 2 e 3. Outra vez fiz uma standardização dos variáveis e temos aqui os impactos no nível de comunidade, da ação comunidade. Temos aqui os resultados em participação à limpeza. O terceiro variável aqui é aquelas perguntas sobre foram feitas melhorias em casas e outras ações individuais. E no final temos um variável que diz se ela se sente melhor ou pelo menos mais seguro se alguma coisa acontecia, mais preparado se alguma coisa acontecia amanhã. E a diferença agora entre os bolinhos fechadas e abertos é a diferença entre as famílias alvos e as famílias não alvos. Então, as famílias que diretamente receberam a informação e aquelas famílias que também vivem nas zonas de tratamento, mas não receberam a informação diretamente. Não, aqui há muita informação, mas vamos focar por agora na terceira coluna, que mostra que aquelas famílias que diretamente receberam a informação há um impacto positivo em termos de fazer preparações em casa, individual, como família. Como eu disse no início, há 22% a 26% mais probabilidade que estas famílias tomaram alguma medida em casa, que é um impacto muito grande. Mas também há um impacto, não só naqueles alvos, também no grupo não alvos dentro destas comunidades de tratamento. Ou seja, a informação passou, a mensagem passou das famílias de tratamento para outras famílias na mesma comunidade. Ok? Então, aqui vou concluir os resultados que queria mostrar, mas em resumo, então, num contexto de riscos climáticos crescentes, as pessoas podem adotar comportamentos benéficos. Que é muito importante porque também é uma maneira muito eficiente para lidar com o problema das chuvas e de infraestrutura que tem que ser tratada. Então, fornecer informação é uma forma barata e simples de ajudar as pessoas a adaptarem-se a alterações climáticas. Este estudo é relevante para decisores políticos, então por isso é tão importante que partilhamos estes estudos com vocês também. Os resultados podem informar estratégias de comunicação com as comunidades. E também temos aqui uma ferramenta digital que pode ser muito útil para perceber melhor, identificar as vulnerabilidades relacionadas com riscos climáticos. Pronto, é isto por agora e gostaria muito a responder às vossas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Stefan. Ótima apresentação. Vamos então abrir para perguntas ou comentários que tenham. Força, pode falar. Boa tarde.
Agradecer aqui pela apresentação. Uma vez mais, a Nova África proporcionou-nos aqui com dados bastante relevantes, desta vez para falar sobre a informação no que diz respeito às inundações. Entretanto, eu gostava aqui de saber como avaliar a qualidade e a fiabilidade da informação que chega às nossas populações. Como é que nós podemos aferir que as nossas comunidades acataram a informação a mensagem que nós estamos a querer passar? Como é que nós podemos avaliar e a qualidade e a fiabilidade desta mesma informação nas nossas comunidades? E aí, uma vez mais, elogiar aqui o trabalho que foi feito e os dados aqui que nos traz, pois permite-nos fazer uma reflexão em torno disto, numa altura em que temos sofrido muito com os desastres climáticos a nível de Moçambique, em Climane e não só. E muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Há mais perguntas? Então, assim, posso responder a todos? Boa tarde. Até então, não existe nenhuma questão. Talvez ao longo do curso dos debates possamos ter algumas inquietações que podemos apresentar, havendo necessidade. Mas até então, por minha parte, ainda não tenho dificuldades em interpretar aquilo que foi dito. Talvez só podemos aguardar ao longo do debate. Pode só apresentar-se assim e dizer o seu nome e de que instituição é que vem. Isso ajuda-nos também a perceber aqui um bocadinho melhor sobre a nossa audiência. Por favor. Jamin Pequenino, município de Climane. Muito obrigado. Okay, então, por favor, vai em frente. Obrigado. Então, vou responder a primeira pergunta sobre a fiabilidade da informação. Então, o que é muito interessante, a informação tem muitos aspectos, não é? E temos, de um lado, eu vou dizer mais do que a pergunta. De um lado, temos a informação que vem do nosso lado, não é? Então, neste estudo, o que fizemos, trabalhamos com o município em pensar muito bem que tipo de informação queríamos partilhar, não é? E são informações já baseadas em evidência, já baseada em outros estudos feitos em outros sítios, o que funciona ali. Então, temos no nosso lado, temos um cheque de qualidade, temos que ter certeza que a informação que nós partilhamos, as dicas que nós damos, que mesmo façam sentido e também não façam mal à comunidade. Isto é um ponto muito importante e por isso trabalhamos juntos e foi um trabalho muito que gostei muito. No outro lado, também temos que ter certeza que as comunidades e as famílias estão a perceber bem a informação e não vão usar aquilo numa maneira que não é exposto. E nestes estudos dá para perceber isto exatamente. A mensagem é muito importante agora juntar-se com a comunidade e limpar as falas de drenagem. E o que percebemos neste estudo é que foi bem percebido e depois elas também implementaram aquilo que base na informação que nós fornecemos, não é? Então, aquelas recomendações foram seguidas. Desculpa, ele saiu uns segundos, claro. Ainda estão a ouvir? Yeah? Ok. Então, pronto, nestes tipos de estudos dá muito bem para perceber se as famílias e as comunidades estão a implementar e a responder numa maneira certa ou não à informação. E com os questionários que nós fazemos muitas perguntas e também às vezes dá para perceber se elas fizeram uma coisa que não é resposta. O que não aconteceu neste caso, mas é muito interessante pensar nisso. Muito obrigado.
Há mais perguntas? Então, também depois vai haver os vídeos vão haver online, está disponível no site Nova África, e os resumos dos nossos estudos também vão estar disponíveis. Então, se querem voltar a perceber melhor o que foi feito neste estudo e nos outros estudos, podem ir lá, perceber, e podem estar à vontade em enviar um e-mail com mais perguntas, um pedido sobre dados, ou perguntas específicas. Estou disponível a responder isso. Bom, talvez como não há perguntas, eu fiquei com alguma aqui, não de insistência, mas talvez pudéssemos aqui fazer saber se existem alguns mecanismos, se em Moçambique existem mecanismos de coordenação e produção e disseminação de informações sobre riscos de inundações durante o processo, se tiveram que criar, como é que funcionou, talvez isso. É uma boa pergunta. Então, este tipo de estudo é exatamente para informar o governo e a EGD também sobre o que dá para fazer. O que eu percebi das últimas conversas que eu tinha com eles é que elas estão numa fase agora, o NGD, o Instituto de Desastres de gestão de riscos de desastres, estão a fazer um piloto de early warning, de alertas. Não exatamente a mesma coisa, não exatamente isto, a partilhar este tipo de informação, mas agora estão a usar as meias eletrónicas para alertar as famílias e comunidades. Também o NGD tem pelo menos em Sofala, em Beira, elas têm documentos e têm panfletos, flyers, tem coisas que são partilhados lá. Então o NGD tem com certeza materiais que podem ser usados para este tipo de trabalho. Se tem alguma coordenação, não sei. Isto está a acontecer, isto não sei exatamente. Mas, Stefan, já agora eu entro um bocadinho aí. Eu tinha memória de que existe, de alguma forma, um mandato dos chefes locais de passar a informação sobre prevenção de calamidades em geral. E, portanto, isso existe ou não? Tens assim alguma ideia de que isso está a acontecer em alguma parte de Moçambique ou não tens mesmo informação sobre isso? Ok. Não, em particular para Quilamana, o que eu sei é que os líderes comunitários são muito importantes, não é? Então, qualquer informação, não especificamente a gestão do risco, que vem do município, vem pela esta infraestrutura dos postos, dos secretários de bairros, até os chefes de quarteirão. Esta informação qualquer informação do município vem pela esta infraestrutura para as famílias. Mas isto não é específico para
gestão de risco. Mas as alertas são dadas assim. Por isso, eu comecei a dizer, olha, agora tem um mecanismo mais eletrónico, não é? Aqueles de alertas que estão a pilotar, ou tem um piloto. Yeah. Também havia uns projetos de gestão de comitês de gestão de risco, mas isto já aconteceu há 10 anos e eu acho que não havia mais novos projetos neste contexto. Obrigado, Pedro. Bom, fazendo aqui mais um compasso de espera para ver se aparece algum dado adicional. Pronto, não havendo, eu gostaria muito de agradecer ao Stefan pela apresentação ótima que fez e pelo projeto, obviamente. Nós vamos continuar com esta iniciativa, portanto, conjunta entre a Nova África, a IGC e o município de Quelimane. Na semana que vem vamos ter uma apresentação da Marta Botelho, que é uma aluna de doutoramento da Nova e que tem trabalhado na área de títulos em Quelimane. E, portanto, vai fazer uma apresentação relacionada com títulos de propriedade. Pronto, mais uma vez, muito obrigado, Stefan, muito obrigado a todos pela vossa presença aqui no webinar e contamos convosco para a semana, outra vez, à mesma hora. Obrigado, boa tarde.